Seja bem-vindo, seja bem-vinda, começando aqui mais uma semana de intensivão, gente, para falar sobre prosperidade. Então, essa é a nossa segunda semana. Semana passada, né, nós tivemos um intensivo aí de segunda a sexta falando sobre prosperidade, e essa semana também teremos, sendo que na quinta vai ter uma aula mais especial ainda. Então, segunda, terça e quarta aqui no Instagram. E na quinta-feira, muita atenção, porque aí vai ter uma aula, que eu vou dar uma aula com slide, vou mostrar tudo pra vocês, tá? Então, quem não se inscreveu nessa aula especial de quinta ainda, do dia 9, clica aqui, depois vai lá, me segue e se cadastra, porque eu vou dar de presente pra vocês um livro também. Então, vem pra cá. E hoje nós vamos falar sobre prosperidade e eu vou falar para vocês 4 personagens bíblicos que você pode aprender com eles como prosperar. Então aqui, como aprender a prosperar. Vou escrever aqui para quem entrar depois saber, tá? A prosperar com esses 4 personagens bíblicos. Personagens aqui são pessoas, tá? Com essas 4. Colocar pessoas, porque depois vocês vão achar que é historinha. Mas não é historinha, não. É história real, tá? Pessoas. Tô escrevendo aqui. Com essas 4 histórias. Vou colocar histórias que é melhor. 4 histórias na Bíblia. E sejam todos bem-vindos. Quem tá aqui comigo hoje, que é a primeira vez, escreve aí nos comentários, primeira vez por aqui. Quem aqui tá comigo toda semana, já diz aí, toda semana aqui com você, Aline, porque a gente vai trazer aqui bastante informação. Conteúdo, gente, rico demais, que vai ajudar vocês a entender a Bíblia, entender como que você vai prosperar mais, como que 2025 vai ser um ano de prosperidade na tua vida. Não importa a situação. Eu não sei como é que começou o teu ano de 2025. Olha aí, Sônia, primeira vez por aqui, seja bem-vinda, Sônia. Alessandra também, primeira vez, sejam bem-vindos. Eu não sei como começou o seu ano de 2025. Mas se você assumir esse compromisso, se você vir para as aulas, se você decidir que você vai aprender a prosperar de verdade, eu te garanto, em dezembro de 2025, a sua vida já vai estar diferente. Antes disso, tá? Antes disso. Mas se você estiver aqui comigo, a sua vida vai ficar diferente. E eu quero te chamar mais. Eu quero pedir para você clicar nesse botãozinho aqui, encaminhar essa live aqui para mais pessoas. Manda para 3, 4, para mais pessoas virem para cá, para poder ouvir e aprender a prosperar com essas 4 histórias que eu vou contar para vocês na Bíblia. E antes de eu começar, eu quero perguntar para você que está aqui comigo, acompanhando. Me fala o nome de um personagem, um herói da Bíblia, pode ser homem ou mulher. Fala o nome de alguém que você, na hora que você pensa em prosperidade, você lembra dessa pessoa, desse personagem bíblico. Escreve aí para mim nos comentários, que eu quero saber de quem é que vocês vão lembrar na hora que a gente fala sobre prosperidade na Bíblia. Ó, a Alessandra falou Abraão, Valceni falou Jacó, boa. Vamos ver se eles estão aqui. A gente tem muitos personagens para falar. Hoje eu escolhi 4. Vou trazer a história de 4 personagens aqui para vocês. Vamos ver se vocês vão ter acertado. Ó, primeira falou Abraão, depois Jacó, depois Salomão, mais Jacó aqui. Então vamos lá. Vou trazer para vocês 4 personagens e já vou explicar qual foi a principal habilidade, o que fez com que esses personagens de fato prosperassem e como que você pode usar e aprender com a história deles para prosperar na sua vida também. Combinado? Se você ainda não tá me seguindo, já aproveita, já clica aqui para me seguir, já chama mais gente para vir assistir a aula com a gente, porque se fosse uma live de fofoca, se tivesse falando aqui da vida dos outros, estava lotado. Mas a gente está falando de aprender a prosperar e ainda falar da Bíblia, a gente tem que fazer uma força maior. Não é verdade? Tem que fazer uma força maior para trazer mais gente para cá. Então, vamos embora.
Primeiro personagem, primeiro herói da Bíblia que eu vou trazer aqui para vocês, e a gente vai estudar um pouquinho dele, sobre por que ele prosperou, foi ele, gente. Abraão. Exatamente. Quantos aqui, né, conhecem Abraão como sendo quem? O pai da fé. Não é assim que a gente fala? Gente, Abraão foi o pai da fé. Agora, vamos pensar em Abraão. Como é que Abraão prosperou? O que fez Abraão prosperar? E a gente vai ler passagem na Bíblia e vai trazer isso para a nossa vida hoje. A gente vai falar aqui de finanças, a gente vai falar aqui sobre como você vai prosperar. E Abraão, lá em Gênesis 12, pegar Gênesis 12, de 1 a 4. Então, Gênesis 12, de 1 a 4. Vou trazer aqui o contexto para vocês entenderem e depois a gente vai contextualizar no nosso dia a dia e você vai trazer um aprendizado, eu vou trazer um aprendizado para a tua vida, combinado? Então, primeiro, Gênesis 12, de 1 a 4. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhes mostrarei. Os seus descendentes. Então, aqui primeiro foi o quê, gente? Primeiro aí, no versículo 1. O que aconteceu? Deus deu uma ordem. Primeiro ponto. Deus deu uma ordem para Abraão. Depois dessa ordem, aí veio uma promessa. Então, vamos lá. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Olha aí. Então, primeiro veio o quê? Uma ordem. Depois veio uma promessa. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Gente, então, primeira coisa. Se você quer prosperar na tua vida, você vai precisar aprender a obedecer. E aqui tem algumas informações que muitas vezes a gente não leva em consideração. Porque a gente fica pensando assim: ah, Aline, tudo bem, mas eu não entendi o que é para fazer. Alguém aqui já teve essa dúvida? Aline, eu sou obediente a Deus, eu tenho fé, mas eu ainda não entendi o que eu tenho que fazer. Então, eu vou trazer algumas informações importantes aqui sobre o que você tem que fazer. Então, primeiro ponto. Tem coisas que Deus não precisa falar somente para você. Tem coisas que já são mandamentos bíblicos. Na semana passada, a gente fez uma série de lives que a gente fez aqui, falando sobre... já está escrito na Bíblia que você precisa ser um bom gestor, uma boa gestora dos recursos que Deus te dá. Isso já está definido. Deus já mandou. Você precisa fazer. E aí, vem aqui, talvez, a Alessandra falou assim: eu sei o que eu tenho que fazer, só não sei como fazer. Boa, Alessandra. Aí você vai se preparar para isso. E eu quero dar parabéns para você que está aqui nessa live comigo. Porque você começou o ano já pensando: eu preciso me preparar para ficar pronta para prosperar. Porque Deus já falou que você tem que ser um bom gestor e uma boa gestora. Se você não está fazendo uma boa gestão do teu dinheiro, você está em falta com Deus. Você não está obedecendo. Aline, mas eu não gosto de fazer planilha. Mas Deus não perguntou para Abraão se ele ia gostar de sair da terra dele e ir para uma terra distante. Ele perguntou? Ele falou assim: Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Ele falou assim: Abraão, no meio do caminho, se tiver um deserto muito seco, não precisa andar lá não. Abraão, se tiver difícil a estrada, você não vai precisar andar lá não. Deus falou isso para Abraão? Não. Ele falou: vai. E é a mesma coisa com você. A gente já trouxe aqui, depois quem não assistiu as outras lives, eu deixei as outras lives disponíveis para vocês assistirem. Mas Deus já falou que você tem que ser um bom gestor dos recursos que Ele deu. Porque se você não for um bom gestor, Ele não vai te dar mais. Lembra da parábola dos talentos?
que quem ganhou 5 multiplicou para 10 ganhou mais, quem estava com 2 multiplicou ganhou mais, e quem estava com 1 e não fez uma boa gestão, que foi quem enterrou, o que aconteceu com essa pessoa? O patrão mandou tirar. Então, se você está aqui para prosperar, você precisa ter a obediência que Abraão teve. E olha que é mais fácil ser obediente para fazer gestão dos teus recursos do que foi Abraão. Vamos combinar? É mais fácil a Andressa, o Hugo, o Zeca, a Simone, o Sérgio que chegou aqui, obedecer e chegar lá e falar assim, não, realmente, a Bíblia é clara. Eu preciso me tornar um bom gestor, uma boa gestora dos recursos que Deus me dá. Eu já encontrei a Aline para me ensinar. Então, eu vou me dedicar a isso esse ano. Eu vou obedecer. Primeiro ponto. Segundo ponto de Abraão que a gente tem que aprender. Então, escreve aí nos comentários. Obediência. É a primeira coisa que a gente tem que aprender com Abraão para prosperar. Segundo ponto, fé. Abraão foi, o pai da fé. Quem é que a gente vai... Quem é que ouve Deus falando, sai da tua terra, larga a tua família, vai pra lá que eu vou te abençoar. E ele foi. Tem coisas que Deus já mandou você fazer. Só que você não tá fazendo porque você tá com medo de dar errado. Se Abraão tivesse com medo de dar errado, ele não teria saído da terra dele. Ele teria continuado lá. Porque, afinal de contas, gente, onde a gente mora, a gente já conhece. Eu não sei quantas pessoas aqui já mudaram de casa, de cidade, de país. Gente, não é fácil, não. A mudança nunca é fácil. Só que se você tem uma palavra de Deus, você precisa ter fé e obedecer. Eu sei que tem várias pessoas aqui que precisam começar um negócio que Deus já mandou você começar. Deus já falou para você que é para fazer. Só que você tem medo de fazer. Porque você tem medo de julgamento das pessoas. Você tem medo de dar errado. Você tem medo de quebrar a cara. E aí você não faz. Só que se você não faz, é porque está faltando obediência e fé. E como eu já falei, ter fé não é fazer qualquer coisa sem se preparar. Ter fé é fazer a sua parte, se preparar. Gente, quando eu falo se preparar, é estudar. Porque muita gente não prospera porque tem preguiça de estudar. Ah, Aline, mas esse negócio de ir para ficar estudando, aprender finanças é muito complicado. Tá, com algumas pessoas é complicado. Posso te dar uma boa notícia? Deus me deu um dom de ensinar isso de forma fácil. E você me encontrou. E se você conhece alguém que precisa me encontrar também, seja um instrumento. Manda essa live aqui para outra pessoa que precisa me encontrar. Porque eu sei que é difícil. Não é fácil. Mas Deus me deu um dom de facilitar o entendimento para que qualquer pessoa consiga fazer. Para que qualquer pessoa consiga cumprir a ordem que Deus deu. De ser um bom mordomo. O que é mordomo? Já expliquei para vocês. É um bom gestor. É um bom organizador. É aquele que administra. Então você precisa ter fé. Alguém falou aqui, eu tenho que ir para a internet, mas não sei como começar. Alessandra, deixa eu te contar, na Escola Vida Rica, que é a escola que eu criei para ensinar vocês a prosperar, eu ensino também como é que vai para a internet. Porque a internet, ela não é o único caminho, mas ela é uma ferramenta para que você consiga levar o seu trabalho para outras pessoas. E isso vai fazer você prosperar mais. E isso fez a minha vida prosperar mais. E isso fez com que eu tivesse mais dinheiro, que eu gerasse mais renda para mim e para minha família. Isso pode gerar para você também. Muito bom, Valcenir colocou aqui, aprendi que a minha motivação para me preparar tem que ser maior do que a motivação para vencer. Muito bom, muito bom. A gente coloca como meta, e aí eu quero chamar a atenção de vocês para isso, que muitas vezes a gente está pensando na bênção. E a gente coloca o foco na bênção. Só que Deus nos chamou para a jornada. Na hora que Deus falou com Abraão, ele falou assim, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Ele não falou,
Abraão, vai lá receber a herança. Não, ele falou, vai para a terra que eu lhe mostrarei. Ele está chamando Abraão para o processo. Ele está chamando você para o processo. Quem falou aqui comigo? Aline, eu quero ir para a internet, eu sei que eu preciso ir, mas eu não sei como. Então, a melhor coisa que você já fez. Sabe o que foi? Você entendeu que Deus te chamou para um processo. Agora chegou a hora de se preparar para esse processo, de ir. Porque você vai aprender no caminho desse processo. Então vamos lá. Primeiro herói da Bíblia aí que a gente aprende com ele sobre prosperidade é Abraão. E a gente aprende sobre obediência e fé. Escreve aí nos comentários obediência e fé. E a gente vai para o segundo. Porque, gente, eu passaria essa live inteira falando de Abraão. Mas a gente precisa ir para o segundo herói que a gente vai falar aqui, o segundo personagem bíblico. E depois eu volto. Vamos fazer mais estudos falando sobre como que a gente aprende a prosperar com os personagens bíblicos, tá? Mas vamos passar para o segundo? Gente, o segundo, eu não sei aqui quem é que se identifica com Abraão, tá? Não sei quem se identifica com Abraão. Agora, eu sei que a gente não quer se identificar com José. Não quer. Não quer. Vocês podem até me dizer que vocês querem. Mas, na verdade, não quer, não. Segundo personagem, José. José do Egito. Gente, pensa num homem que recebeu uma promessa e depois da promessa só veio o perrengue. Foi José. Olha aí, quem conhece a Bíblia vai entender o que eu tô falando para vocês. José tá lá, feliz da vida, adolescente, 17 anos. Vocês sabiam disso, gente? A primeira vez que José recebeu a promessa de Deus, né, que foi o sonho dele, ele tinha 17 anos. Ele era um adolescente, ele era um moleque. E aí ele recebe uma promessa de Deus. E aí o que José faz? Ele vai lá e conta para os irmãos dele. E aí, José do céu, foi só ladeira abaixo. Foi só ladeira abaixo. Só que José prosperou. No final, José prosperou. E eu posso provar, e a Bíblia prova que José prosperou. Mas não foi fácil. Vamos ler em Gênesis 41. Então, Gênesis 41, de 39... Não, é isso mesmo. Gênesis 41, 39 a 41. Deixa eu pegar aqui. Gênesis 41. Ai, meu Deus. Ainda bem que eu anoto, que senão não ia dar. Gênesis 41, de 39 a 41. Ó. Então, vamos lá. Primeiro, José recebeu um chamado, recebeu uma visão de que ele ia prosperar e que os irmãos dele, as outras espigas de milho, iam se curvar na espiga de José. E aí, os irmãos dele não entenderam nada, ficaram morrendo de ciúme e falaram assim, vamos dar um jeito nesse moleque. Não foi isso que aconteceu? Foi. E aí começaram. Primeira coisa que eles fizeram, pegaram uma armadilha, levaram José para passear, José feliz da vida, né? Agora eu vou prosperar, Deus me falou que eu vou ser rico, Deus me falou que eu vou ser próspero, então agora tá tudo dominado. Só que não tava. Os irmãos dele levaram ele para um passeio, chegaram no passeio e falaram o quê? Vambora, vamos jogar esse José aqui num poço, vamos dar um jeito nesse moleque. Jogaram. Eles pensaram em matar José, tá? Pensaram. Só que eles pensaram e pensaram, não vamos matar José, não. Vamos fazer o seguinte, vamos vender José. Porque além da gente acabar com as ideias de José, a gente ainda vai ganhar um dinheiro. E aí o que eles fizeram? Eles foram lá, venderam José como escravo, ganharam um dinheirinho e José foi levado para o povo lá, né? Foi vendido para o Egito como escravo. Gente, deixa eu contar uma coisa para você. Você está comprometido em prosperar? Não acredite que a jornada da prosperidade, ela é um caminho único. Porque isso é uma cilada para muita gente. Preste atenção no que eu estou dizendo agora.
Deus tem promessas de prosperidade para minha vida. Deus tem promessa de prosperidade para sua vida. Mas Deus não tem promessa de caminho fácil. E aí, quando a gente começa a se comprometer com Deus, escuta a promessa dele e a dificuldade vem, muitas vezes você se engana e acha assim: nossa, isso não é de Deus, porque ficou difícil. Poxa vida, Deus falou para mim que Ele ia me prosperar. Ele mandou eu fazer isso. Ele falou que eu ia ter resultado no meu negócio. Só que agora eu comecei e tá difícil demais. Então tem alguma coisa de errado. Sabe o que eu tô aqui para dizer para você? Que não. Não tem nada de errado. O processo de todas as pessoas que prosperaram na Bíblia foi um processo de aprendizado, de prova, de perrengue. Não foi um processo de ascensão sem problema. Então coloca aí nos comentários o que você precisa aprender com José do Egito. Primeira coisa, resiliência. Vocês sabem o que é resiliência? Me coloca aí para saber se vocês estão entendendo. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade que um objeto tem de retornar à forma original. Então, vamos pensar num coqueiro. Eu morei muitos anos na praia, né? E na praia tem muitos coqueiros. Na praia tem muito vento. Então, o que o coqueiro faz? Ele deita, mas ele se levanta. Então, o coqueiro, ele é o quê? Resiliente. Ele deita com o vento, né? Ele baixa e depois ele levanta depois que o vento acaba também. Isso é resiliência. Nós, como pessoas, como servos de Deus, como filhos de Deus, nós precisamos aprender a ser resilientes para prosperar. Se você ficar achando que Deus só tá no negócio, que der tudo certo, você vai ficar pelo caminho. José tinha uma promessa de Deus. Você tem promessa de Deus? Escreve aqui nos comentários. Eu tenho. Escreve aqui nos comentários que eu quero saber se você tem. Se você tem uma promessa de Deus, e vou dizer mais, você não precisa ter uma promessa de Deus porque você ouviu um pastor falar para você, porque você ouviu um profeta falar. Não. As promessas de Deus para sua vida estão aqui, ó, na Bíblia. Tá escrito aqui. A Bíblia fala: eu sei os planos que eu tenho para você. Planos de prosperidade. A Bíblia fala isso. Você não precisa ter uma promessa específica porque você foi num lugar e aí alguém teve uma revelação e aí a pessoa falou para você da revelação. Não precisa. Pode ser que tenha, porque muitas pessoas têm. Mas mesmo que não tenha acontecido isso, a Bíblia tem promessas para você. A Bíblia tem. Se você crê na Bíblia, tem promessa aqui para você. Agora, se você achar que a promessa de Deus é de caminho fácil, então José não tinha promessa de Deus. Porque a vida de José não foi fácil. Ele precisou ser resiliente. Vocês lembram da promessa, da história de José? Ele foi feito o quê? Escravo. Aí ele foi lá para o Egito como escravo. Agora, preste atenção, para vocês aprenderem com a história de José. Na hora que José foi levado como escravo para o Egito, ele poderia ter sentado e reclamado e falado assim: caramba, Deus, você falou para mim que eu ia prosperar. Lembra que José só tinha 17 anos, tá? Então ele não tinha nem maturidade. Então, poxa Deus, você falou que eu ia prosperar. Agora meus irmãos me deram uma punhalada pelas costas, me venderam como escravo. Eu vim parar aqui no Egito e agora eu não vou fazer nada. Agora eu vou ficar esperando aqui o sonho se realizar. Foi isso que ele falou? Não foi isso que ele falou. Ele não falou que ele ia esperar o sonho se realizar. O que ele fez quando ele chegou lá? Ele falou: agora eu vou fazer o meu melhor aqui. Vou fazer o meu melhor aonde? Aqui, na prisão. Gente, José, ele começou a administrar a prisão. Ele começou a cuidar dos outros presos. Ele começou a limpar a prisão. Ele começou a dar conselho para as pessoas. Sabe o que ele fez? Ele começou a ser útil onde ele estava.
Onde você está hoje? Você é uma pessoa útil? Me responde sinceramente. Ou você está esperando Deus abrir as portas para você ser útil? José prosperou porque ele foi uma pessoa útil. Ele foi proativo. Ele fez antes de que tivesse um cargo. Preste atenção no que eu estou falando para você agora. Além de ser resiliente, ou seja, já tinha sido enganado pelos irmãos, já tinha sido vendido como escravo, mas mesmo assim, ele falou assim, eu vou ser útil aqui onde eu estou. E isso fez novamente com que José fosse visto pelos líderes que estavam ali ao redor dele. Você quer aprender com José a prosperar? Comece a fazer o melhor onde você está. Existe um conceito que nós aprendemos durante a nossa vida, que é um conceito totalmente errado, que faz com que as pessoas não prosperem. E eu quero que você aprenda isso para que você mude isso na tua vida. Que é o conceito em que é para fazer o que te pediram. Quem faz mais do que pediram é puxa-saco, quer aparecer, é amostrado. Então a pessoa fala assim para você, nossa, mas te contrataram para fazer isso, faz só isso. Não faz mais do que te pediram. Você foi contratada naquela empresa para essa função, não se mete no trabalho do outro. Nem olha para o que o outro está fazendo. Não se importa com o outro. Faz só o seu. Porque foi isso que você foi pago para fazer. Só que é completamente ao contrário. Completamente ao contrário. A Bíblia fala o quê? Se te pedirem para caminhar 1 milha, caminha 2. Se te pediram para fazer uma coisa, faz em dobro. Isso vai fazer você prosperar. Tem gente aqui que tem um negócio que está querendo... Ai, Aline, eu queria muito que o meu negócio crescesse. Eu queria muito expandir minha empresa. Mas o que você está fazendo? Você está esperando uma oportunidade? Ou você está fazendo a sua oportunidade acontecer? Tá fazendo sentido isso para vocês, gente? Aline, eu queria muito falar igual a você. Muita gente fala isso, né? Aline, como que você aprendeu a falar assim tão bem? Fazer as lives, fazer um estudo. Eu queria aprender igual a você. Talvez você hoje não tenha essa habilidade. Só que você não pode ficar esperando ter essa habilidade para começar a falar. Você vai precisar fazer o melhor com o que você tem hoje. José, ele fez o melhor dele com o que ele tinha naquele momento. E naquele momento, gente, José não tinha muita coisa, não. José tinha o quê? A prisão. Agora, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Ele não estava sentado lá na prisão, esperando o tempo passar e a promessa cumprir. Porque tem gente aqui hoje, ainda bem que vocês vieram pra live. Fala aí, ainda bem que eu vim. Porque tem gente aqui hoje sentado, esperando Deus cumprir a promessa. Aline, Deus me deu uma promessa, ele vai cumprir, estou aqui esperando. José não ficou sentado esperando a promessa cumprir. José continuou fazendo o que ele sabia fazer. Tanto é que quando o faraó teve um sonho e ele precisava de alguém para poder decifrar o sonho, quem foi que disse que José sabia desvendar sonho? Quem convivia com José. Se José tivesse ficado lá na prisão, sentado, de braço cruzado, falando, agora eu estou preso mesmo, o dia que me soltarem daqui eu faço, enquanto eu estiver aqui eu não faço. Ninguém ia saber que José poderia ir lá para revelar o sonho de Faraó. Eles só souberam que José revelava sonho porque provavelmente José estava revelando os sonhos dos presos que estavam lá. O que você pode aprender com isso? Você precisa usar o que você tem disponível hoje. Porque isso que você tem disponível hoje é que vai fazer com que você prospere, com que a riqueza chegue na tua vida. Deus, ele já te deu semente de riqueza. Talvez você não esteja atento a isso. Talvez você ache que aquilo que Deus te deu é muito pequeno. Só que esse muito pequeno, ele pode fazer prosperar muito. Mas você vai ter que estar disponível para isso. Você vai ter que estar preparado para isso. Então aprende. Primeiro personagem que a gente falou, Abraão. O que Abraão teve que fazer, gente? Teve que ser
obediente e teve que ter fé. Depois vem quem? José. José teve que ser resiliente e José teve que fazer uma boa gestão dos recursos que ele tinha. Qual é a gestão que você está fazendo dos recursos que você tem? Quem aqui está querendo crescer e prosperar e usar a internet para prosperar? Fala, Aline, eu quero ir para a internet, eu quero usar a internet para prosperar. Escreve aí para mim. E talvez você esteja querendo ir para a internet, prosperar na internet, só que você pensa assim, Aline, eu quero, mas hoje eu só tenho 50 seguidores, eu só tenho 100 seguidores. Como que eu vou prosperar na internet com 50 seguidores? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu comecei em 2015, eu não tinha nem 50 seguidores. Eu tinha uma foto no Instagram, eu não sabia nem usar o Instagram. Tinha uma foto no Instagram. Só que eu comecei com aquele recurso que eu tinha naquele momento. Eu não sei qual o recurso que você tem nesse momento. O que José tinha naquele momento? A prisão, o dom que Deus tinha dado para ele, para revelar os sonhos, e os braços dele para trabalhar, né? Porque, né, com 17 anos, fortão, né? A Bíblia fala que José era formoso, tanto é que a mulher lá do chefe dele foi atrás dele. Então, ele pegou e fez com o recurso que ele tinha. Se você quer prosperar, você precisa usar o recurso que você tem. E agora eu vou trazer aqui para a nossa vida prática. O que é recurso? Tudo o que Deus disponibiliza para você. O teu salário, se você é assalariado, é um recurso? É. Então você tem que aprender a fazer boa gestão do teu dinheiro. Para de espiritualizar uma coisa e materializar outra, tá? Tem muita gente que fala assim, não, mas Deus me chamou para confiar nele, então eu não preciso aprender a gerir meu dinheiro. Não é verdade isso. A Bíblia fala o tempo todo que você precisa ser um bom gestor do teu dinheiro também. Então Deus te deu recurso, tem que aprender. Sobrou dinheiro, Aline. Deus está prosperando minha vida e está sobrando. Você tem que saber investir. Porque é recurso que Deus está te dando. Aprender a investir não é para as pessoas do mercado financeiro, gente. Aprender a investir é para todo mundo. Todas as pessoas que estão aqui deveriam saber investir o dinheiro que sobra. Então você precisa aprender a fazer sobrar esse dinheiro e você precisa saber investir esse dinheiro que sobra. Aline, mas é muito difícil aprender a investir. Eu prometo para você que não é. Até pode ser, mas Deus me deu um recurso. O meu recurso é meu dom de ensinar. E Ele me deu um dom para eu ensinar as pessoas de uma forma simples a investir. Não precisa ser um investidor, não precisa ser a pessoa que vai fazer trade, não é nada disso. É usar os recursos que Deus te deu. Então, o teu salário é um recurso, você tem que saber gerir. O dinheiro que sobra é recurso, você tem que aprender a investir. Deus está te chamando, te deu uma empresa, você tem que saber administrar essa empresa. Porque Deus te deu uma empresa, criatura, e você não está sabendo administrar essa empresa. Você está sendo infiel, não só com você, você está sendo infiel com Deus. Por quê? Porque quando você não coloca os recursos que Deus te deu e não faz a gestão dele da melhor forma, você está sendo negligente. E Deus não te chamou para ser negligente. Deus chamou para você ser prudente, para você ser um bom gestor. Então, ó, gente, vamos lá. Deus mandou vir aqui e falar para você que esse ano de 2025 você vai se tornar um bom gestor, uma boa gestora dos recursos que Deus te deu. E Deus mandou eu vir aqui para ensinar isso para vocês. Então eu tô a semana toda fazendo live. Na quinta-feira vai ter uma aula. Vai ter a Escola Vida Rica. A Escola Vida Rica eu vou ensinar para vocês passo a passo fazer isso. Mas você vai ter que se comprometer. Gestão do tempo. Deus te deu tempo. Você tem que fazer gestão. Aline, eu não posso estudar porque eu não tenho tempo. Deus te deu tempo. Você tem que fazer gestão disso. Deus te deu rede social. Não, Aline, Deus não me deu não, porque eu só tenho 10 pessoas lá. Tá aqui disponível, o Instagram está disponível para todas as pessoas. Não importa se você vende bolo, se você é educador financeiro, se você é consultor, se você... Não importa.
A rede social está disponível para todas as pessoas. É um canal de graça. Se a Globo chegasse para você hoje e falasse assim, Nicolas, você quer colocar um anúncio seu na Globo? É de graça. Você gostaria de colocar? Eu acredito que todo mundo colocaria, né? Todo mundo colocaria um anúncio na Globo se a Globo te desse essa oportunidade de graça. Só que a internet é de graça. E aí você não dá valor. Por quê? Porque está disponível. Mas Deus colocou isso disponível para você. E você vai aprender a fazer uma boa gestão desse recurso. Então, gente, tudo o que Deus colocou na tua mão, você precisa aprender a ser um bom gestor. Então, aprendendo com Abraão, obediência, fé. Aprendendo com José, resiliência e ser um bom gestor dos recursos. Ser um gestor excelente do recurso que ele recebeu. Vamos para o terceiro? Ó, gente, ficaria aqui falando de José a live toda, hein? Mas lembrei aqui que a gente ainda tem mais 2 para poder falar por aqui. Então, a gente já falou de Abraão e José. Vamos falar sobre o terceiro? Então, o terceiro personagem bíblico que a gente aprende sobre prosperidade que eu trouxe aqui para vocês, porque são vários. O terceiro que eu trouxe é Salomão. Salomão, ele foi o homem mais rico do mundo. Mais rico. Então, a gente tem que aprender sobre prosperidade com ele, né? Quem é que não quer aprender sobre prosperidade com o homem mais rico do mundo? Ah, Aline, mas Salomão foi herdeiro, né? Por quê? Porque Salomão herdou o trono de Davi. Mas a Bíblia fala que Salomão, ele pediu uma coisa. E aí eu quero que você entenda isso. Quando em 1 Reis 3, ó, 1 Reis 3, 5 a 14. Gente, Salomão, ele já era herdeiro, né? Tem coisa que a gente fala assim, mas a vida é injusta, né? A vida não é possível. Salomão já era herdeiro. Eu não sou herdeiro. Calma, vamos com cuidado. 1 Reis 3, a gente vai ler 1 Reis 3, de 5 a 14. Então, vamos lá. Ó, falando de Salomão, viu? Naquela noite, o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou, o que você quer que eu lhe dê? E ele respondeu, presta atenção nesse pedido agora, hein? Pedido para 2025. Tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor e lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele, que era quem? Salomão. Ó Senhor, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Olha a humildade de Salomão, falando com Deus. Aqui estou eu no meio do teu povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dai-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? Gente, Deus apareceu para Salomão e falou para ele assim, Salomão, o que você quer? Me fala que eu vou te dar. Você viu o que Salomão pediu? Talvez você chegue aqui agora e fale assim, se Deus chegasse para você agora e falasse assim, pede qualquer coisa, Cris, pede qualquer coisa, Lucas, que eu vou dar. Talvez você falasse para ele assim, Deus, me dá R$1 milhão, ou me dá $1 milhão. Me ajuda a ganhar na Mega Sena. Me ajuda a ganhar em algo. Eu preciso. Ou me dá 1 milhão de seguidores, igual a Jéssica, Jennifer, sei lá, do avião. Talvez você pedisse qualquer coisa. Mas olha o que Salomão pediu. Salomão pediu sabedoria. Para quê? Olha aqui, ó. Ele não falou, me dá sabedoria para eu ser o mais inteligente do reino. Não, falou assim, ó. Ele falou, portanto, dai-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? Você quer prosperar em 2025?
Você precisa pedir a Deus sabedoria e se comprometer com o processo de adquirir sabedoria. Porque na hora que Salomão pediu isso para Deus, na hora que ele pediu isso para Deus, ele se colocou à disposição. Ele falou assim: me dá sabedoria para eu conseguir governar esse povo. Ele não falou: me dá sabedoria para eu enriquecer. Me dá sabedoria para eu ter mais dinheiro. Me dá sabedoria. Não, ele falou: me dá sabedoria para eu saber o que fazer. Então você quer prosperar? Peça sabedoria e se comprometa com o processo. Por quê? Aí olha o que Deus falou. Já que Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa, ou riquezas, ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida, você terá riquezas e honras mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa. O que é que você está pedindo para Deus e o que você está fazendo com os recursos que Ele está te dando? Eu não sei se você começou 2025 pensando assim: ai, gente, a vida é tão injusta, tudo aumentou, tá tudo tão difícil. Eu não sei se você está com esse pensamento, mas eu quero que a partir de agora você esteja com pensamento, com coração. Eu quero pedir a Deus sabedoria e eu vou me comprometer com o processo. Eu não vou me comprometer com 1 milhão que eu quero alcançar. Eu não vou me comprometer com a casa que eu quero comprar. Eu não vou me comprometer com as viagens que eu quero. Eu vou me comprometer com o processo. E eu vou fazer o que precisa ser feito para eu ter sabedoria. Olha aí, por causa de Salomão ter pedido sabedoria, Deus deu para ele riqueza, Deus deu vida longa, Deus deu tudo o que ele podia ter. E ele foi o homem mais rico, não teve homem mais rico do que Salomão. Mas o que ele pediu? Sabedoria. O que você está pedindo para Deus? E como que você está agindo com o que Deus te deu? Como? Você quer entender por que as pessoas não prosperam? Você quer entender por quê? Eu tô aqui fazendo uma aula de graça. Eu tenho quase 230 mil seguidores. Tudo bem, o Instagram não mostra para todo mundo. Mas, olha quantas pessoas estão aqui buscando sabedoria. Essas pessoas vão prosperar. A maioria está buscando sabedoria? Não. A maioria tá jogando no joguinho do tigrinho para ver se consegue um dinheiro rápido e perdendo o que tem. Por isso que eu quero que você que está aqui me ajude. A gente precisa levar essa mensagem para outras pessoas. Porque a maioria das pessoas não está comprometido com a sabedoria. Não está comprometido com a sabedoria, não quer obedecer, não quer praticar a fé, não quer se tornar um bom gestor. Mas você precisa se comprometer com isso. Porque na hora que você chegar lá e alcançar, você não está comprometido com a viagem, com a casa, com 1 milhão. Você está comprometido com o teu processo, tá? E aí, quando chegar a casa, quando chegar 1 milhão, quando chegar a viagem, sabe o que as pessoas vão falar? Nossa, Valceni deu sorte. Deus abençoou a Gleice. Olha como que Deus foi bom com a Alessandra. Olha só a Mari. Nossa, a Mari, olha, quem diria? Quem diria a Mari, viu? Olha como é que Deus foi bom. Deus foi bom? Foi. Deus é fiel. Deus quer nos abençoar. Ele quer nos prosperar. Só que você precisa fazer a sua parte. Como essas pessoas fizeram. Como Abraão fez, como José fez, como Salomão fez. E a gente vai aqui para o último personagem que eu trouxe 4 para esse estudo, tá? A gente vai ter mais estudo essa semana, hein? E eu fiz outras aulas semana passada. E o 4º personagem que eu vou trazer aqui para vocês é uma mulher.
Porque na Bíblia a gente tem muito mais histórias de homem do que de mulher. E não é porque Deus é machista, não. É porque o contexto da Bíblia era um contexto em que as mulheres não tinham voz, né? Não tinham um lugar na sociedade. E mesmo assim, elas estão ali na Bíblia. Para você ver como é que Deus se importa com isso. Mesmo numa sociedade em que era proibido para as mulheres até falar, ainda assim tem lá as histórias das mulheres. Então, eu quero que você aprenda com essa mulher. Uma mulher. Quem? Ruth. Vocês conhecem a história de Ruth? Ruth foi uma mulher que perdeu tudo e prosperou. Sabe quem é? Sabe quando a pessoa fala assim, meu Deus, mas eu cheguei até aqui. E se eu perder tudo? Gente, se você perder tudo, Deus é um Deus que faz você recuperar tudo de onde não existia nada. Imagina de onde tem uma semente. Ruth, gente, perdeu tudo. E aí eu vou fazer um contexto aqui, tá? Para quem ainda não conhece a história de Ruth, para poder vocês entenderem um pouquinho do contexto da história de Ruth. Então, Ruth, ela era uma estrangeira, né? Ela foi para uma cidade, casou naquela cidade. E aí, quando ela casa, aí ela tem uma família, né? Então, ela tem uma proteção da família onde ela casou. Só que morreu todo mundo. Morreu o sogro dela, morreu o marido dela, morreu o cunhado, morreu os homens, tudo daquela casa. E eu não sei se você entende, mas para aquele contexto histórico daquela sociedade, as mulheres sozinhas, elas não podiam fazer nada. Porque elas não podiam trabalhar, elas dependiam totalmente dos homens. Eram os homens que tinham que prover para aquelas mulheres. Esse era o contexto histórico dela. Tanto é que se o marido morresse e deixasse a esposa viúva, o irmão tinha que casar com ela, porque não podia deixar ela desamparada, né? A família do marido tinha que abraçar e cuidar dela. Só que aí com Ruth, gente, deu ruim em tudo. Deu ruim em tudo. Lembra de José? Ó, gente, se você tá aí passando o perrengue, passando a prova, lembra de José. Lembra de Ruth, que a história não acabou. A história não acabou. Ruth ficou sem nada. Aí a sogra dela pegou e falou assim, bem, eu não vou nem ficar aqui. Eu vou embora. Vou de volta para Belém. Tem nada a perder mais. Já estamos aqui mesmo nessa terra que a gente é estrangeira. A gente não tem dinheiro, a gente não tem marido, a gente não tem trabalho, a gente não tem nada. Eu vou voltar para nossa terra. Vou voltar. Ruth, você vai vir comigo? E a Ruth falou o quê? Eu vou com você. Então, primeiro ponto. Ruth, ela foi leal à família do marido dela. Porque ela poderia ter falado assim, sogra, você já perdemos tudo mesmo, né? Então, deixa eu viver aqui minha vida, eu vou viver. Não. Ela falou assim, bem, eu fiz um compromisso. O compromisso foi com essa família. Então, eu vou acompanhar a minha sogra. Minha sogra falou que vai voltar para Belém, eu vou voltar para Belém junto com ela. E aí, Noemi vai e volta para Belém junto com a sogra dela, com a Noemi. Beleza. Agora, voltou. Mais uma vez, igualzinho José. Lembra de José? José foi para a prisão. José chegou na prisão, cruzou os braços e falou assim, agora eu vou esperar Deus me abençoar, já fiz minha parte. Ele fez isso? Não. Mesma coisa com Ruth. Ruth voltou com a sogra. Chegou lá em Belém, cruzou os braços e falou assim, sogra, agora dá um jeito, sogra. Arruma um marido pra gente aí, porque não vai ter jeito. A gente vai ter que arrumar marido e vamos dar um jeito nisso. Não. O que Ruth fez? Ela foi pro campo trabalhar. Preste atenção. Você quer prosperar em 2025? Eu tenho que te dizer, você vai ter que trabalhar. José estava trabalhando. Abraão trabalhou no meio do caminho, cuidando lá do povo. Salomão trabalhou, porque Salomão era herdeiro, né? Podia não fazer nada. Podia falar assim, não, eu sou herdeiro. Então, o herdeiro só herda. Vou ficar com as riquezas que meu pai construiu e tá tudo certo. Não. Ele foi lá fazer gestão. Gente, fazer gestão não é fácil não, tá? Vocês acham, né? Mas aí é fácil, Aline. Salomão ia só tomar conta do povo. Pensa numa coisa difícil é tomar conta de gente. Pensa. É difícil. Fazer gestão. Você já tentou fazer um trabalho de grupo?
Como é que foi? Fazer um trabalho de grupo. Você imagina Salomão tendo que fazer a gestão daquele povo inteiro. Uma brigando com o outro, o filho é meu, o filho não é meu. E aí, o que aconteceu com Ruth? Ela foi lá, ó, e foi trabalhar. Ela chegou para Noemi, falou assim, olha, Noemi, tem alguma coisa para poder fazer? O que você acha que tem para fazer? E aí, Noemi lembrou que lá tinha uma família dela, que tinha campos, né, de plantação, e ela falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, aqui tem minha família, tem uns campos aqui de plantação, vamos lá para poder trabalhar, porque aí pelo menos a gente vai ter o que comer. E foram trabalhar. Quando chegou lá no trabalho, ela estava lá colhendo as espigas, lá em Boaz, lá nos campos de Boaz, e aí, o que aconteceu? Boaz olhou para ela, viu ela trabalhando, viu que ela era uma mulher dedicada e aí se interessou por Ruth. Lembra? Ruth era viúva e aí sim, Ruth foi, né? Acabou que Boaz se interessou por Ruth e aí ela teve uma nova história. Não só para ela, mas ela teve uma história também para quem? Para a família da Noemi. Por quê? Porque quando Deus prospera a nossa vida, Ele não prospera a nossa vida para a gente ficar egoísta e cuidar só da gente. Não. Ele prospera a nossa vida para que você possa abençoar a vida de outras pessoas. E foi isso que aconteceu com Ruth. Ruth chegou lá, ela foi trabalhar, trabalhou duro, aí Boaz foi, se encantou por Ruth, viu que ela era realmente uma pessoa, né? Uma boa pessoa, ele viu que ela estava ali preparada, em movimento, trabalhando, e aí Boaz se casou com ela. E aonde está escrito isso, Aline? Em Ruth 2, vamos pegar aqui. Ruth, tem um livro, gente, chamado Ruth, vocês sabiam disso? Tem um livro chamado Ruth. Você vê como é que as mulheres são importantes também, viu? No livro chamado Ruth 2, tem gente que nem sabe que tem livro chamado Ruth. E aí fala o seguinte, então Boaz, que era o dono daquela terra toda, ele fala assim, escute, minha filha, não vá catar espigas em nenhuma outra plantação. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Preste atenção e fique com elas no campo onde vão cortar espigas. Eu dei ordem aos empregados para não mexerem com você. Olha Deus cuidando dela. Ninguém vai mexer com você. Quando ficar com sede, beba da água que os empregados tirarem para beber. Olha só. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes a gente fica preocupado sem entender o que vai acontecer. E aí vem de novo aquela palavra sobre Abraão e a fé. Quando você faz algo que está no direcionamento que Deus está dando para você, Deus vai providenciar pessoas na tua vida que vão te ajudar a chegar no teu objetivo, que vão te ajudar a chegar onde você quer chegar. Só que você não pode ser orgulhoso, não pode ser orgulhosa para ignorar os sinais que Deus dá das pessoas que estão no seu caminho. Tem muita gente que não prospera, que não aproveita a bênção de Deus porque é arrogante, porque é presunçosa. O que é isso? Imagina que Boaz chegou lá, Ruth estava sem marido, sem casa, sem dinheiro. Foi lá catar as espigas, né, do campo lá de Boaz. Aí Boaz chegou e falou assim, ó, fica aqui junto com as minhas empregadas, pode pegar as espigas que você quiser. Na hora que você tiver sede, pede para os empregados que eles vão te dar água. Ninguém vai mexer com você. O que Ruth podia ter feito? Falado assim, que coisa estranha, né? Alguém querendo me ajudar. Não, muito estranho. Vou sair correndo daqui. Mas não. O que Ruth fez? Olha o que ela fala. Ela fala assim em 10. Aí Ruth ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse, por que é que o Senhor reparou em mim e é tão bom para mim que sou estrangeira? Olha só. E Boaz respondeu, eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra desde que o seu marido morreu. E eu sei que você deixou o seu pai, a sua mãe e sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia,
Que o Senhor a recompense por tudo o que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Olha só. Quem são as pessoas que Deus vai colocar no seu caminho se você for leal? Se você estiver trabalhando. Deixa eu contar uma coisa para você. Quando você começa a fazer o seu trabalho, você não sabe quem é que está assistindo. Você não sabe quem está te ouvindo. Pode ser que você chegar aqui na minha live, tem uma média de 50 pessoas ao mesmo tempo. Quando eu finalizar isso aqui, vai ter passado umas quase 1000 pessoas aqui nessa live. Eu não sei quem passou aqui, mas eu sei que Deus falou com cada pessoa que passou aqui. Quando você começa a fazer o seu trabalho, não importa qual seja. Se você for diligente, se você fizer o seu trabalho com toda a dedicação que você precisa fazer, você não sabe quem estará olhando e quem é a pessoa que Deus vai usar para abençoar e prosperar a tua vida. Por isso, você precisa estar trabalhando. Anota isso aí. Tem um ditado popular que fala assim, o que é a sorte, né? A sorte é quando o momento perfeito acontece e encontra alguém preparado. Ou seja, tem como ter sorte e não estar preparado? Tem, e aí nada acontece. Tem muita gente que acha que não tem sorte porque não se prepara. Você tá entendendo isso? Ai, Aline, mas eu nunca dou sorte com dinheiro. Mas você está preparado para ter sorte com dinheiro? Quanto que você já estudou sobre dinheiro? Quanto que você já estudou sobre gestão financeira? Não é gestão financeira empresarial, não. É da tua vida, a gestão financeira da tua vida. Quanto que você já estudou? Aline, eu nunca dou sorte, nunca ganho dinheiro com investimento. O quanto que você já estudou sobre investimento? O quanto você está se preparando? Ai, Aline, tem gente que dá uma sorte. Sabe a Jennifer do avião? A Jennifer do avião deu uma sorte que filmaram ela e ela virou 2 milhões de pessoas. Certo? Imagina se a Jennifer do avião já fosse alguém que fizesse um trabalho na internet. E aí ela virasse ter 2 milhões de seguidores. Você não acha que a sorte dela não seria maior, gente? Por quê? Ela ganhou 2 milhões de seguidores, mas ela faz o quê com isso? A Aline, ela conseguiu, né? Fez umas publi lá. Tá, mas e aí? Ela não seria sorte maior se ela tivesse preparada? Então, o que eu quero dizer aqui pra você? Primeira live da semana. Prepare-se. Esteja preparado para a prosperidade que vai chegar. 2025 é um ano de prosperidade para a tua vida. Mas você precisa estar preparado para essa prosperidade. Eu falei de 4 personagens bíblicos aqui. Vamos trazer aqui, lembrar de quem que eu falei? Falei de Abraão, de José, de Salomão e de Ruth. Pessoas com histórias totalmente diferentes. Totalmente. José é um adolescente de 17 anos. Abraão, um homem de 70 que recebeu uma promessa de Deus. José recebeu a promessa com quantos anos, gente? 17. Abraão recebeu a promessa com quantos anos? 70. Aí vem Salomão, herdeiro. Herdeiro. Que a vida ganha. Ainda assim pediu para Deus sabedoria. E Ruth, mulher, viúva, falida e sem nada. 4 personagens. Todos eles prosperaram. Porque eles cumpriram os princípios que Deus tinha para a vida dele. Eu não sei com qual desses 4 personagens hoje a sua história se parece mais. Não sei se sua história hoje está parecida mais com Abraão. Que você falou, ai gente, eu acho que meu tempo já passou. Não passou não, Abraão tinha 70. E Deus cumpriu a promessa na vida dele. Eu não sei se você está igual José. Tava tudo tão bom, mas aí te botaram no meio de uma prisão e só perrengue, só ladeira abaixo. Não acabou a história. Se prepare, porque a prosperidade vem para você. Eu não sei se você tá igual Salomão, recebeu tudo, foi herdeiro. Herdeiro. E assim mesmo, você tá aqui buscando para prosperar mais. Ou se você tá igual Ruth, perdeu tudo. Ou tá perto de perder, ou tá achando que perdeu. Não importa. Deus pode prosperar a tua vida, desde que você esteja
preparado e se preparando para isso. Então eu quero te convidar aqui. Primeira coisa, vamos preparar? Vamos colocar o trabalho para funcionar? Vamos ficar prontos no caminho para receber a prosperidade de Deus? Se Ruth não estivesse no campo, Boaz não tinha visto ela. Combinado? Se José não estivesse revelando o sonho dos prisioneiros e dos guardas dentro da prisão, ninguém tinha falado de José lá para Faraó. Ele não tinha chegado lá. Se Salomão não tivesse pedido sabedoria, ele não tinha sido mais rico que o pai dele. Então, o que você precisa fazer? Primeira coisa, clica nesse botão aqui. Vai aparecer uma caixinha. Se essa caixinha tiver azul, você vai clicar para me seguir. Combinado? Então, você já vai me seguir aqui nessa caixinha aqui azul para assistir as aulas comigo. Eu tô fazendo aula gratuita a semana toda. Então, hoje a gente teve primeira aula, semana passada a gente teve também. Mas hoje foi a primeira da semana. A gente vai fazer aula segunda, terça e quarta. Na quinta-feira, eu vou fazer uma aula especial. É a Jornada Vida Rica. Nessa aula especial, eu vou explicar para você como é que você pode fazer parte da minha escola. O que é a sua escola, Aline? É uma escola online, onde você vai aprender a prosperar. Você vai aprender a se preparar para prosperar. Eu ensino para você, gente, o que você não aprendeu na escola, o que você não aprendeu na faculdade, não aprendeu no seu trabalho e não aprendeu na igreja. E eu vou ensinar para você. É o caminho de preparação para a sua prosperidade. Então, você vai clicar também aqui nesse botãozinho. Se você ainda não se inscreveu, a gente tem um grupo. Lá nesse grupo do WhatsApp, a gente manda um livro de presente para você. E aqui no meu perfil, ó, tem um linkzinho azul. Você pode clicar ali e se inscrever. E eu quero te convidar a fazer mais uma coisa. Você não quer prosperar sozinho, né? Não vai prosperar sozinho. Quer ficar rico? Traz mais gente para ficar rico com você. Combinado? Então, pega essa live, compartilha e convida mais pessoas para assistir com você. Na quinta-feira, o nosso treinamento também vai ser gratuito. Vou fazer uma aula, vou mostrar slide, vai ter material, vou dar material para vocês. Então, venham para essa aula, porque eu vou mostrar para você o que você precisa fazer para se preparar para receber a prosperidade que Deus tem para a tua vida. Combinado? Babi falou que já faz parte da Escola Vida Rica, é maravilhoso, vale muito a pena. Obrigada, Babi! Olha que tem mais novidade esse ano para o Vida Rica. Vamos ter muitos desafios esse ano no Vida Rica para que todas as pessoas possam prosperar ainda mais. A gente tem que estar preparado, trabalhando no caminho, buscando sabedoria, porque assim Deus vai poder prosperar cada um aqui. Porque Deus tem infinitamente mais do que a gente pensou, do que a gente imaginou. Só que você precisa estar preparado para isso. Deixa eu ver aqui, ó. Valceni falou, Aline, já estou na T35. Posso fazer a Escola Vida Rica? Com certeza, Valceni. Todo mundo que já é meu aluno pode ir para o Vida Rica. Ele tem um objetivo diferente. O Vida Rica não é para formar educadores, ele é para te preparar para você prosperar com qualquer profissão que você tiver, inclusive como educador financeiro também. Então, lá é uma escola de preparação. Sabe uma academia de treino? Quando você quer passar para um concurso público, você vai para uma academia. Quando você quer passar por um militar, você vai para academia. Então, a Escola Vida Rica é isso. É onde eu te preparo. E aí eu vou te ensinar mudança de pensamento, vou te ensinar dentro da Bíblia, vou te mostrar como é que você faz para alcançar seus objetivos e metas, para você ter sucesso e prosperidade. E não perder o mais importante, né? Que é a nossa família, a nossa comunhão com Deus, os nossos valores. Porque ficar rico, gente, tem muito jeito de ficar rico, mas não adianta ficar rico de qualquer jeito. O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Não. Aqui eu ensino a você como você fica rico, como você prospera, mas como você mantém o mais importante, que é a tua vida, a tua comunhão com Deus, a comunhão com a tua família também. Bora crescer? Amanhã a gente tem mais uma live aqui, às 19 horas, horário do Brasil. A gente começa a nossa live aqui. E o que vocês tiverem, tá? O que vocês tiverem de dúvida também, manda lá pra mim. Valceni, faço paralelo ou finalizo o EFINC? Paralelo, já começa agora, Valceni. Quinta-feira a gente vai abrir a turma, você não tem ideia. Pra todo mundo. Não é sobre você aprender, ficar estudando, não. São treinamentos pra você alcançar essa vida rica. E aí ainda vai melhorar ainda, porque você vai ter mais conteúdo, mais repertório pra ajudar os seus clientes também. Combinado?
Grande beijos para vocês. Bora crescer, bora construir uma vida rica e até a próxima live.